Bem-vindos aos Apontamentos da Semana. Este é um programa emitido semanalmente pela Web TV Adventista em Portugal e estamos de volta para abordar mais um aspecto do tema geral que estamos a tratar durante estes 3 próximos meses, a adoração. Para tal, tenho comigo em estúdio os nossos convidados residentes, a doutora Isabel Ruivo e o pastor Jorge Machado, aos quais eu dou as cordiais boas-vindas. A adoração, desde a perspectiva das origens, como nós a vimos no programa anterior, teve um foco dirigido ao livro de Gênesis. Há cerca de 2000 anos, num encontro com uma mulher que o Senhor Jesus encontrou junto a um poço em Samaria, essa mulher perguntou a Jesus onde é que eles deveriam de adorar. Se realmente em Jerusalém, se em Samaria. E Jesus, aparece esse relato no Evangelho segundo São João, Jesus disse a essa mulher: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Imaginem alguém a adorar o que não sabe. Em certo sentido, é isso que praticamente todo o mundo tem feito, ou talvez esteja a fazer na atualidade. Adorar o que não sabe. Quando se vê uma pessoa a curvar-se e a adorar um bloco de pedra, pensando que lhe vai dar respostas às orações, estamos na presença de pessoas que, de facto, adoram aquilo que não sabem. Hoje queria abordar este tema da adoração, tentando analisar com os meus colegas de debate o que é que se passou nos primórdios da história do povo hebreu, quando Deus libertou o seu povo do cativeiro egípcio através de Moisés e prometeu dar-lhes uma pátria. Na narrativa do trajeto para lá chegarem, há lugares que ficam marcados pelo culto de adoração que nos podem ajudar a compreender quem é esse Deus. Gostaria de perguntar à Isabel, na Bíblia, de facto, aparecem inúmeras referências a locais especiais para a adoração. Que recurso utilizou Deus para mostrar ao seu líder, Moisés, que o local onde ele se encontrava nesse encontro era um local sagrado? Já falámos aqui também em apontamentos anteriores, no apontamento anterior, realmente sobre esta questão de Moisés e do encontro que ele teve com Deus. E neste encontro com Deus no Monte Sinai, tinha ainda, recuando um pouco na história que estava na introdução que fizeste, Moisés tinha fugido do Egito, não é? Estava agora, digamos, era guardador das ovelhas do seu sogro, Jetro, não é? Ele guardava ali as ovelhas, estava no Monte Sinai, e Deus quis falar com Moisés, com o seu servo. E falou de uma forma muito curiosa, diria, usou um recurso muito curioso, que foi, como também que já falámos, a ter colocado, no meio daquele deserto, onde Moisés se encontrava para apacentar as ovelhas, colocou uma sarça, um arbusto, a arder. Queremos que, e os relatos nos podem dizer que Moisés ter visto um arbusto a arder não terá sido assim tão estranho, se bem que no deserto não haja muita vegetação, não é? Portanto, a arder não chamou a atenção de imediato. O que chamou a atenção de imediato a Moisés foi que aquela sarça, aquele arbusto, ardia e não se consumia. E acho curioso aqui esta relação, porque Deus quis chamar a atenção de Moisés de uma forma muito especial. Deus fala de uma forma muito particular. Não nos quer falar no meio de... não nos quer distraídos, quer-nos muito atentos. E Deus chamou a atenção de Moisés sobre aquela sarça ardente, e foi quando Moisés se dirigiu para aquele local que Deus falou com ele e lhe disse: então, tira as tuas sandálias, porque o chão que pisas é santo. Portanto, foi este o recurso, digo eu, curioso, que Deus usou para captar a atenção de Moisés e falar com ele naquele momento. Ou seja, podemos considerar que santo é todo o lugar onde se faz presente Deus, onde se manifesta Deus. Exatamente. É verdade, portanto, Deus quis ali mostrar também, ao falar com Moisés, mostrar não a sacralidade daquele local,
como eu também já aqui referi, não é o local que é santo, mas Deus quis, naquele momento, mostrar a diferença entre o divino e o humano. Portanto, exatamente. Deus quis dizer exatamente e claramente a diferença que existia entre Deus e Moisés, entre o divino e o humano. Foi esta a referência que Deus, naquele momento, quis falar. Estamos a falar da adoração esta semana, desde a perspectiva do Êxodo. O livro de Êxodo, de facto, é um livro interessante porque relata um dos episódios mais impressionantes da história da humanidade e, desde logo, o mais importante, que ainda hoje é referido, da história do povo judeu, não é? Ao ler a Bíblia neste livro especial da história desta grande epopeia do povo de Israel, encontramos exatamente uma citação que era interessante comentar, Jorge. É dito ali, no capítulo 20, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Portanto, Deus marcou bem presente esse milagre poderoso de retirar o povo da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esta afirmação dá-nos a entender, Jorge, que Deus é, por assim dizer, um Deus ciumento, não é? Exige exclusividade. Porquê? Realmente dá-nos a entender isso. E eu diria que nós estamos muito longe disso. E se calhar até mais bem próximo do que aquilo que possamos estar a pensar, ou que possam estar a pensar. Mas vamos ver o texto, porque esse texto tem um significado muito, muito forte. É o Deus que tirou o seu povo da terra de servidão, da casa de servidão. Este anelo de Deus de ter consigo o seu povo, de chamar a si os seus filhos, de chamar a si o seu povo. Reparemos que quando Moisés vai ter com Faraó, mostrando-lhe a sua intenção, dizendo que vinha da parte do eu sou, para que deixasse o seu povo sair, Moisés diz que pede a Faraó que deixe sair para que pudesse celebrar o Senhor, para que pudesse fazer uma festa ao Senhor no deserto. E, portanto, aqui temos implícita a adoração. Deus tira o seu povo do Egito, onde estava sob a escravatura, onde vivia numa situação deplorável, porque Deus olha para o seu povo e o quer para si, é o seu povo. Agora, Deus é ciumento. Numa relação, e eu vou dar um exemplo meramente humano, pensemos numa relação entre marido e mulher. Dois seres, duas pessoas que se amam. Um exigirá do outro fidelidade. Ou seja, ele dirá, eu quero-te para mim mesmo. E ela dirá, eu quero-te também para mim mesmo. Não se trata aqui de uma exigência arbitrária. Eu diria de uma exigência afetiva. Que é recíproca. Que é recíproca. Portanto, é o dar-se, é o entregar-se. E é esta experiência que Deus quer viver com o seu povo, e é esta experiência que o povo de Deus está desafiado a vivê-la com o seu Deus. Muito bem. De facto, esta mensagem central do livro de Êxodo, quando nós estudamos esse livro, e não é preciso estudá-lo a fundo para perceber isso, a mensagem central é a libertação do povo hebreu que está cativo no Egito. E aquilo que marca essa libertação é um ato que pode parecer estranho a alguns dos amigos que nos estão a ver e a ouvir. Aquilo que marca a libertação é exatamente a morte do Cordeiro. A morte do Cordeiro. E que ficou célebre depois, nos tempos seguintes, conhecida pela Páscoa. Qual é a relação, Jorge, que existe, se é que existe alguma relação, entre o sacrifício do Cordeiro e a adoração? Sim, existe uma relação muito grande, com certeza. Reparemos o seguinte, o maior acontecimento que se passa na vida de Israel, desde o momento em que sai do Egito e caminha pelo deserto, não são os milagres que ali vão acontecer. E geralmente valorizamos muito isso. O mar vermelho que se abre, o maná que cai do céu e que alimenta o povo.
Mas o maior acontecimento é exatamente a adoração. E a apresentação que Deus faz deste elemento que é importante na adoração, que é o Cordeiro, o sacrifício do Cordeiro. Deus desejava instruir o seu povo em relação àquilo que o separa do seu povo, ou que separa o povo de Deus, que é o pecado. E para isso está o Cordeiro. O Cordeiro aqui representa Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ao Senhor Jesus Cristo, ao vir a este mundo, ele vem como o Cordeiro de Deus. Não é por acaso que nós lemos logo no Evangelho: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando lemos Apocalipse, nós vemos que o povo de Deus, de todos os tempos, de todas as eras, é chamado a adoração ao Cordeiro. Portanto, o Cordeiro é Deus que se sacrificou. Então nós temos aqui, digamos assim, o Deus Criador, o Deus que é todo-poderoso, mas também o Deus que se sacrifica e que vem exatamente trazer ao homem a possibilidade de se reintegrar de volta ao plano de Deus. Portanto, não podemos aqui separar a adoração do sacrifício. Isabel, esta adoração que está baseada exatamente neste sacrifício por meio do Cordeiro tem a ver exatamente com esse período dos cativos de Israel no Egito, em que aparecem todas essas pragas que não afetaram o povo de Israel, afetaram apenas os egípcios, mas que a última praga, a morte do primogénito, era uma praga que afetava tanto egípcios como o povo que estava na cidade de Gozan, os hebreus. Mas o povo é agora liberto através do sacrifício do Cordeiro. Que sentido é que isto faz a partir daí para esse povo de Israel? Como falavas em relação às pragas do Egito e toda essa história fantástica que podemos ler na Bíblia sobre as pragas e sobre o que caiu, o que aconteceu àquele povo egípcio, que apenas o objetivo único era que aquele povo israelita fosse liberto. Eu creio que durante as pragas também alguns hebreus terão temido. Eu creio que no percurso, no decorrer das pragas também, aquele povo foi posto à prova no sentido de perceber o quão poderoso era aquele Deus. Sabemos que nas primeiras pragas os próprios magos, não é? Conseguiam fazer o mesmo que uma contrafação, não é? Exatamente. E Deus foi com o objetivo que nós sabemos qual foi, de libertar aquele povo. Eu penso que muitos israelitas naquele momento perceberam realmente que estavam perante um Deus poderoso, que eles talvez tivessem esquecido, não é? Dos seus pais, dos seus avós. 400 anos de cativeiro. E mesmo não só depois na última praga, mas durante todas as pragas não foi só o povo egípcio que foi testado, mas o povo hebreu, os israelitas, também perceberam no decorrer de tudo aquilo que estavam perante o Deus dos seus antepassados, um Deus todo-poderoso. Mas é interessante, desculpa-me interromper-te, mas é interessante que apesar deles perceberem isso, quando foram libertos, depois, já no caminho para a Terra Prometida, no deserto, eles acabaram por entrar na idolatria, que era o fenómeno religioso herdado dos egípcios. Exatamente. Como é que isso explica? Como é que se explica que, quando Moisés é chamado a subir ao Monte Sinai, não é, para receber das mãos de Deus as tábuas da lei, algo tão importante na teologia judaica, o povo entrasse em idolatria construindo um bezerro de ouro? Bom, na verdade, eles esqueceram-se muito rapidamente do verdadeiro Deus, de novo, não é? Como sabemos e falámos aqui noutros apontamentos, a necessidade que o homem tem de adorar. E quando Moisés subiu, não é, àquele monte, aquele povo ficou sem objetivo outra vez. Ele precisava, sem um líder. Sem um líder. E, portanto, eles precisavam de... Eles pediram logo a Arão que construísse aquele bezerro. Eu creio que aqui podemos ver a diferença entre a adoração
ao verdadeiro Deus, o culto de adoração a Deus Criador, porque aquele bezerro quis dizer que o homem se centrava a adoração em si mesmo. Em si mesmo. Portanto, Moisés, quando desceu daquele monte e viu aquela aclamação, aquele espetáculo, ficou realmente Eu diria perdido. que ele pôde perceber quanto o seu povo, o povo de Israel, estava distante, digamos, do seu Deus. Apesar de terem visto o poder de como disse, apesar de tudo isso ter sido muito claramente explicado e até ter sido vivido pelo próprio povo, mas naquele momento o homem estava completamente separado de Deus. E aí a indignação de Moisés, quando ele desce com as tábuas da lei e as quebra. No que é que isso afetou, Jorge? O povo a partir daí? Ou realmente Deus deixou passar isso em claro? Não, afetou. Eu costumo dizer, e nós todos entendemos isso, que a base da adoração é fidelidade. Exatamente. E quando se quebra a fidelidade, quebra-se um vínculo que une dois seres ou mais. Perde-se a confiança. E houve essa perda de confiança. Eu começo por dizer que em primeiro lugar, a perda de confiança foi do próprio ser criado para com o Criador. O povo perdeu a confiança em Deus, deixou de confiar porque se afastou de Deus e o resultado foi caótico, não é? Estiveram a vaguear pelo deserto, como sabemos, durante 40 anos e depois todas as consequências que vieram daí, desses 40 anos de peregrinação interminável, digamos assim, com factos que marcaram pelo negativo a vida do povo de Deus, a vida do povo de Israel. Portanto, o pecado separa-nos de Deus. E a idolatria é pecado. Exatamente. É um desvio. E quando estamos separados de Deus, estamos vulneráveis. E então as consequências disso são tremendas na vida do ser humano. Isso acontece ainda hoje, não é? Isabel, quais são os ídolos que às vezes estão presentes na nossa vida ainda hoje, que de alguma maneira podem assim substituir esse bezerro de ouro? Uma lista infindável. Não é? Nós temos muita ideia de que adoramos só estátuas, não é? E em pensar que os adoradores são aqueles que vão a locais específicos e adoram esse Deus, esses deuses, esses heróis, enfim, como falamos também aqui. Mas eu penso na nossa vida cristã de hoje, construímos para nós próprios muitos bezerros de ouro, no sentido figurado. Portanto, muitas vezes passa pelos nossos, até pela nossa profissão, pelos nossos bens, pelo nosso carro, até pela nossa casa. No fundo, eu diria que tudo aquilo que se põe entre nós e Deus, tudo aquilo a que damos mais valor na nossa vida do que o próprio Deus, tudo aquilo que colocamos à nossa frente que turva a visão do Deus eterno, do Deus redentor, desse Deus amoroso. Portanto, e não são só as crianças ou só os adultos, não são só os pequenos, só os grandes, não é? São todos nós construímos ao longo temos à nossa frente muitos motivos que nos podem afastar de Deus. Até uma criança pode preferir ficar a fazer qualquer coisa do que ir ao sábado, por exemplo, adorar a Deus, ou fazer algo mais espiritual e preferir outras brincadeiras, se não for educado nesse sentido, de adorar o verdadeiro Deus e perceber que Ele é o único e é mais importante que tudo na nossa vida, sem Ele nada somos. Tudo isso são pequenos bezerros. Há imagens bíblicas muito interessantes sobre isso, e foi referida num apontamento anterior a imagem da mulher samaritana que vai ao poço para encher o seu cântaro de água. Ela vai vazia, mas retorna exatamente cheia. A experiência com Cristo lhe devolve, digamos assim, tira o vazio da sua alma. Os povos da antiguidade, e em algumas ocasiões os próprios israelitas, adoraram ídolos. No caso dos filhos de Israel, foram os deuses da terra que tinham acabado de abandonar. Embora fossem filhos de Deus, o Deus Criador do universo, que se revelou em muitos milagres e sinais,
eles continuavam a desejar os deuses do Egito, havendo alguns que pensavam que podiam adorar em ambas as situações. Hoje, a palavra ídolo é também utilizada de outras maneiras. Por exemplo, usada em muitos países nos títulos de populares programas de televisão. Alguém que se admira muito é considerado o meu ídolo. Claro que isto é só uma figura de linguagem, ou espera-se que seja. Mas a verdade é que a sociedade, de facto, nos encoraja a dirigir a nossa adoração e confiança para coisas que são tão temporárias e passageiras como nós. E, ainda que sejamos totalmente encorajados a prestar-lhes culto, algumas das nossas emoções à volta dessas coisas ou pessoas parecem-se ou envolvem muitas vezes o sentimento de adoração. Hoje quero desafiá-lo ou desafiá-la a pensar naquilo que está a dar prioridade na sua vida. A prioridade dada ao Deus Criador torna a nossa vida uma vida de contínua e verdadeira adoração. Até o próximo programa. E que Deus o abençoe.